a partir do versículo 13. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 13, você vai ver a projeção aí no telão, e nós vamos ler até o versículo 18, do 13 ao 18. Você que nos assiste em casa, você pode compartilhar essa live pela página Pensamentos de um Pastor e pelo YouTube Encontro das Águas. E eu creio que do mesmo jeito que o Senhor já tem falado conosco até aqui, Ele vai continuar falando, porque nós viemos aqui para receber mais a parte do Senhor. Nós temos para entregar o nosso coração, mas que o meu e o seu coração seja esse terreno fértil para a glória do nosso Deus. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, e o que o Senhor me disser, isso eu falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, e deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe diz: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todos em Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, tornem cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele só profetiza ao meu respeito aquilo que não é bom, mas só aquilo que é mal? Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar por você nesta noite. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito nos tirou das nossas casas, do trabalho, do corre-corre, para estarmos aqui nesta noite na Tua presença, porque o Senhor deseja falar conosco, assim como o Senhor já tem falado. Nada tem a ver conosco, nada é sobre nós, tudo é sobre Ti, Pai. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, que não haja nenhuma expectativa em mim, mas que tudo seja lançado diante da Tua presença, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus que nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos, porque onde o Teu Espírito está, aí há liberdade, e o Teu Espírito tem liberdade de se mover e de falar conosco, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga aleluia, e aplauda lindamente o nome do Senhor. Oh glória! Meus lindos, eu quero falar nesta noite sobre posicionamentos. Quais os desafios que nós enfrentamos quando precisamos nos posicionar diante de uma situação que Deus determina, que Deus manda, e quando nós decidimos ficar com a verdade, onde essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, porque o pai da mentira é Satanás, mas aquele que é o dono da verdade é o Senhor. E o próprio Jesus, ele disse: eu sou. E quando ele diz eu sou, ele está dizendo em forma, essência e caráter: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas é interessante que todas as pessoas, ou na sua grande maioria, que são mediadoras entre uma pessoa e outra, entre uma situação e Deus, na sua grande maioria, elas são crucificadas, porque elas estão não do lado da verdade, mas com a verdade. Quando eu falo com a verdade, é com o próprio Deus. A verdade absoluta da vida não está em mim, não está em você, não está em quem nós achamos melhor ou pior, não está na nossa ideologia, nos nossos pensamentos, desde que tudo que nós pensamos
seja cristocêntrico, esteja centralizado nesta palavra, que é a palavra de Deus, aí sim, nós estamos respaldados pela palavra. Mas aquilo que é liberado do altar, aquilo que é liberado do louvor, aquilo que é liberado de vidas, só tem poder se Cristo for o centro. Se a palavra de Deus, ela é a totalidade daquilo que se está falando. Se na verdade o ser a ser exaltado como prioridade é o Senhor. Porque a nossa expectativa primária em todas as coisas, não só no contexto político, não está em primeiro lugar em homens, mas está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Mas a nossa missão é orar pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo e pelos governos. E é interessante que eu quero ser bem direto aqui com você. Muitas vezes não é fácil você assumir um posicionamento quando de repente você percebe que tudo à sua volta é contrário àquilo que Deus está te mostrando. Principalmente porque você vai ter que lidar com a discordância de pessoas, que é natural. Quando você tem maturidade e as pessoas têm maturidade, elas vão saber lidar com a discordância. Por quê? Porque não é obrigado você concordar com tudo que o ser humano ele pensa. Não é obrigado que ele concorde com tudo aquilo que você pensa. E é o que pastor César colocou: o vínculo da perfeição é o amor. Isso não pode nos separar. Candidatos políticos não podem nos separar. Decisões políticas não podem nos separar. A Bíblia diz: quem, é uma interrogação, nos separará do amor de Deus, se estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, nós somos eleitores, não somos idólatras, nem devotos. Amém? Por isso, eleitores, defendemos uma causa, é errado? Não. Você defender o que você acredita, você postar o que você acredita na sua rede pessoal, não é errado, desde que a sua postura não seja carregada de ódio, não seja carregada de carnalidade, mas seja carregada do vínculo da perfeição, que é o amor. Amém? Então é interessante que o rei Acabe se une a Josafá para atacar Ramote e Gileade. E ele sabia da autoridade profética que estava sobre Micaías. E Micaías muitas vezes ele pagou um alto preço, porque ele falava a verdade, aquilo que vinha da parte do Senhor. E por isso que ele vivia sendo chicoteado e preso. E certa vez faltava a possessão dessa cidade, e o rei queria saber, porque o rei Acabe era um rei ímpio, mas Josafá não era. Se uniu a Acabe por ser uma pessoa que tinha o coração segundo o coração de Deus, mas que queria também agradar Acabe. Foi um erro. Mas de repente ele estava ali com Acabe e ele disse: vamos ouvir o Senhor, para saber se é uma direção de Deus irmos ou não. Então, como todos sabiam, os profetas daquele lugar, do perfil de Acabe, que se eles viessem a contrariá-lo, eles poderiam ser mortos e perseguidos. E eles sabiam que Acabe queria subir e pelejar contra Ramote e Gileade. Então eles falaram coisas boas: pode subir, rei, vai ser favorável, vai ser bom, vocês terão vitória. E é interessante que todos ali falavam a mesma linguagem para agradar o coração do rei. Mas é interessante que este agradar, você entende quando lê em seguida o texto, que você vai ler em casa. Você vê que um espírito maligno veio e ali possuiu aqueles homens, porque eles estavam debaixo de impiedade, e consequentemente falou pela boca deles. E Micaías ainda revela que viu o Senhor no trono e viu o espírito maligno indo até o Senhor. Onde esse acesso, eu quero deixar bem claro, é até uma questão teológica aqui, pastor. Quando Satanás falou com Deus no céu,
O que é que acontece, pastor? Os demônios têm acesso ao céu? Não. A Bíblia diz que na nova aliança agora, mas não. O Senhor foi até o inferno e tomou as chaves. Então o acesso na nova aliança de demônios no céu foi quebrado. Amém? Quem passou a ter acesso foi eu e foi você como igreja, pelo novo e vivo caminho, porque Jesus, segundo Hebreus, é o sumo sacerdote por excelência, e com autoridade nós podemos entrar no Santo dos Santos. Amém? Então a chave de acesso, teologicamente, biblicamente, ela foi bloqueada, ela foi tomada quando Jesus morreu e foi crucificado, com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas nessa época estamos falando da antiga aliança. Então, de fato, aqueles profetas que estavam falando coisas boas para Acabe, eles estavam debaixo de engano. Então, para eles, como eles estavam sendo usados pelo espírito maligno, eles estavam certos. Mas todos sabiam da integridade, do temor ao Senhor que Micaías tinha, e ele estava preso, e todos queriam agradar o rei. Só que o rei Acabe sabia que Micaías falava a verdade e se posicionava com a verdade. Acontecesse o que acontecesse, ou custasse o que lhe custasse, ele estava ali para expor a verdade. Então, de repente, quando foram até Micaías para pegá-lo, disseram logo a ele: chega para o rei e fala o que é bom, fala o que é certo. Uma vez uma pessoa, ela chegou para mim em relação a outra pessoa e disse: pastor, fulana de tal está com tal problema, e o senhor vai fazer essa visita. A gente tem agido assim porque a psicologia nos orientou. Eu falei: muito obrigado por me orientar, por me alertar como vocês têm tratado essa pessoa. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que aquilo que a filha pôde compartilhar comigo era um ato de amor, para preservar o coração da mãe. Mas eu vi que eu precisava mostrar para a mãe dela quem ela era em Cristo e quem Cristo era na vida dela. E eu falei: minha irmã, você não é uma coitada. E a filha arregalou os olhos: você não é cauda, você é cabeça. Eu sei que é uma patologia, mas Satanás também se aproveita disso. Então comece também a usar, também continue com o tratamento médico, mas use também as armas espirituais, que são poderosas em Deus para destruir. Não vou nem usar a palavra no original, sofismas, mas pensamentos, ideologias, coisas que vêm para perturbar a sua mente. Use essas armas, a palavra. Muitas vezes aquilo que a senhora tem escutado é destruidor. Não deixe que ninguém lhe coloque em uma posição de vitimismo. A empatia, a dor de uma pessoa lhe leva a chorar com ela, mas depois que você chora com ela, você mostra para ela a força de Deus que habita nela, o valor que ela tem e o quanto Deus pode se revelar através dela. Não é porque somos fortes, é porque Deus se aperfeiçoa em sua graça também, e o seu poder na nossa fraqueza. Amém? Então eu não fui ali para passar a mão na cabeça daquela mulher, em primeiro lugar, e dizer: continue no estado que a senhora está. Eu fui para ser empático, para compreender a situação, mas para levantá-la. E eu disse: eu não aceito. Ela terminou rindo comigo. Eu não aceito que aquela mulher que profetizava, que Deus usava, ela está hoje nessa condição. Levante-se, o Senhor é contigo. A autoridade do Espírito habita sobre a sua vida. Sua mente é sarada. Pastor, e eu deixo a medicação? Eu falei: de jeito nenhum. Deus deu sabedoria à medicina. Isso é uma patologia. O seu tratamento espiritual tem que ser tratado em conjunto com o tratamento patológico, com a doença. Mas eu quero lhe conscientizar
que a senhora pode trazer à memória, o que pode lhe dar esperança, e o que tentou lhe destruir, pode ser lá na frente a sua maior arma de testemunho contra o inferno, para que vidas sejam abençoadas e alcançadas pelo poder de Deus. Eu sei que começando a mostrar para essa mulher quem ela era em Cristo, Deus começou a levantá-la, porque os médicos faziam a parte deles, e eu estava fazendo a minha parte como pastor. Então a posição de Micaías era de falar a verdade, e Acabe sabia disso, mas por um momento ele obedeceu àquilo que lhe mandaram: fala coisas boas. Mas de repente, quando ele abre a boca, que Acabe pergunta: eu quero saber sobre Ramote de Gileade, se a gente pode subir, se não podemos, se venceremos ou não. E ele foi, obedecendo aquilo que lhe pediram, falou coisas boas. Só que Acabe sabia que Micaías falava o que o Senhor mandava, e ele disse: eu vou para falar o que Deus mandar. Aí de repente ele olhou para Micaías, mesmo sendo ímpio. Em outras palavras aqui, vamos conjecturar porque a gente pode. Não, este não é você. Você não fala o que me agrada, você me confronta. Este não é você. Você não passa a mão na minha cabeça. Você fala o que Deus manda e pronto. Micaías, foi isso mesmo que o Senhor falou? Quantas vezes você chegou para uma pessoa bem extrovertida, bem alegre, e ela lá esmorecida, caladinha, aí de repente você diz: não, não é fulano de tal. Eu vejo o Mateuzinho bem extrovertido aqui, o Hugo, e tanto, se você encontrar triste, pastor Gledson também, essa barba dele só faz intimidar, mas ele é muito brincalhão. Isaías também. Está pensando que Isaías é aquele bad boy, todo brabão? Não, Isaías é manso como um cordeiro. Olham para Everton, aquela barba de Everton, como a barba de Arão, cheia da unção. Coração é mais gigante do que ele mesmo. Então de repente, você olha para uma pessoa bem extrovertida e percebe aquela pessoa: pastora Flávia, ela tem uma graça de Deus. Pastor César também é assim, mas ela tem uma graça de Deus. Quem conhece ela na particularidade, que você pode estar para baixo, e as meninas adquiriram isso também, mas ela tem uma graça de Deus de colocar você para cima, de, sabe, trazer algo engraçado. Agora eu falo: meu Deus do céu, passar um dia com ela e com alguns irmãos é para você não entrar em depressão. Ela é extrovertida, viu, minha pastora? Eu vejo essa graça de Deus na sua vida, e eu vejo que isso é unção, porque não é ausência de problema, de adversidade, não. Por sinal, estava com um pai enfermo nesses dias, né, amor? Mas ela é extrovertida, ela nos faz sorrir. Pastor César também é, mas ela é mais. Ele não estava me imitando aqui na frente: oh, meu querido, mas ela ainda é mais. E é interessante que você conhece uma pessoa, e quando você passa a ter afinidade com aquela pessoa, você diz: não, fulano de tal não está normal, esse aí não é você. Você chegar na igreja e de repente, quem conhece o pastor André: irmãos, eu queria trazer uma palavrinha, sabe? Coração de Deus, se não der um pulo, se não pregar, pá! Não, peraí, isso é meu pastor, não. O que está acontecendo com ele? Que a gente vai dar suavidade, mas quando o Espírito manda, a gente vai e explode. O que está acontecendo com o meu pastor? Então Acabe sabia quem era Micaías. Fale a verdade. Primeiro princípio sobre o posicionamento que Deus quer que você tome: não se fundamente na sua verdade, mas lute pelo sonho que Deus gerou no seu coração.
Trilhe o caminho que Deus determinou na sua vida, mesmo que haja adversidade, custe o que custar. Se você chegou aqui nessa noite, é porque Deus está dizendo a você: enfrente o que enfrentar, aconteça o que acontecer, eu sou o Deus da verdade, e a minha palavra se cumprirá na tua boca. Se você crê que é assim, diga aleluia. Primeira coisa que o diabo quer gerar é intimidação. Tu está tão cansado, se eu fosse você eu nem ia para a igreja. Vem aquela setazinha, toma um comprimido e vai para casa. Aquela série da Netflix, tu parou no 5º episódio, hoje é a oportunidade de assistir o 6º, o 7º, porque quando vicia só Jesus na causa. Aí de repente você rompe com isso e você vem, porque você sabe que Deus tem uma palavra. Teve uma chateação no trabalho, com o marido, com a esposa, teve uma chateação com um amigo ou com quem foi, chega bem emburrado, travado, não tem problema. Onde tem presença de Deus tem óleo, você destrava. Fala para o seu irmão, dá uma saculejada nele sem quebrar ele. Diga assim: onde a presença de Deus está, tem óleo para destravar você. Amém? Quando você recebe essa palavra, diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Aí de repente Micaías, ele abre a boca e ele diz: vocês podem ir, se quiserem ir à peleja, mas as coisas não são boas. Eu vi toda Israel como ovelhas sem pastor, cada um voltando para a sua própria casa, debaixo de vergonha. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: se você se sente o pastor Acabe, e você é o rei, Israel ficará disperso, porque você morrerá. O que existe nesses homens é um espírito de engano, porque eu vi Deus no trono, no texto que segue, e eu vi o Espírito falando, e Deus permitiu que ele viesse, e ele usou a boca dos profetas para falar coisas boas ao seu respeito, Acabe. Mas a verdade, sendo bem claro e objetivo, é que essa peleja não será boa para você, você será morto. Na hora Sedequias, que era um espírito, um profeta que estava debaixo de engano também, vem dar uma bofetada no rosto de Micaías. Você está dizendo que eu fui usado por um espírito maligno? Eu sei que Micaías sustentou, e no final ele ainda disse, fez um desafio, porque quem caminha com a verdade é desafiador. Não estou falando desafiador no sentido de que você está enfrentando o desafio. Eu digo que você enfrenta e ainda desafia aquele que está contrário ao que Deus te mandou fazer. Ele disse: se não acontecer o que eu disse, eu não sou profeta de Deus. Primeiro princípio que eu falei foi: lute pela verdade que Deus te revelou. Fala para o seu irmão: lute pela verdade. Você está entendendo? Quem tem um chamado é você, quem ama é você. Em quem Deus acreditou foi em quem? Você. Não porque você era uma boa pessoa, não porque eu era, mas porque Ele olhou lá para frente e Ele viu o fruto do seu penoso trabalho, o que nós poderíamos ser em suas mãos. Se você crê que é assim, diga aleluia. Você não é um projeto de Deus, você já é uma fundação terminada. Diga assim para o seu irmão: você não é projeto, porque projeto é uma arquitetura daquilo que será. Diga: você já é. Diga: você já é. Você não é projeto, você é em Deus e Deus é em você. Se você crê, diga amém. E de repente diz a palavra que
Micaías, ele vai e ele fala a verdade, e ele leva uma pancada no rosto, mas ele permanece firme no que Deus havia estabelecido no seu coração. Eu sei que quando ele fala a verdade, Acabe olha para Josafá e diz: eu não falei para você que ele nunca profetiza coisas boas ao meu respeito? O problema de Micaías não era diretamente com Acabe. A nossa luta não tem que ser contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades. Eu quero falar uma coisa aqui para vocês, que ela é muito séria. Estamos nos aproximando das eleições, como o pastor César colocou aqui. Vamos fazer a nossa parte, dentro daquilo que nós acreditamos. Mas a nossa expectativa e esperança está no Senhor, de que é Deus que vai fazer. E eu me preocupo muito quando de repente a gente lança toda uma expectativa em uma pessoa, porque o homem ele é hoje e ele pode não ser amanhã, e Deus não divide a sua glória com ninguém, nem comigo. Uma vez eu tive que repreender uma pessoa, porque uma pessoa disse: não, se o pastor André estiver na igreja em Contas Águas, ou não fizer isso ou aquilo, eu não vou. E começou a falar umas coisas que não testificava. E eu falei: está repreendido, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Se o Senhor me levar hoje, ela continua, porque o fundamento dela não é o homem, é Cristo. Ele é a pedra, Ele é o fundamento, a unção vem dEle, quem fala é Ele, quem converte é Ele. Esse é um hospital espiritual. Aí teve uma pessoa, certa vez, que me disse: mas pastor, tem tanta gente que não presta dentro da igreja. Eu digo: tem gente que não presta na igreja, tem gente que não presta do lado de fora, mas Jesus ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Então esse é o hospital espiritual, onde nós somos tratados pelo nosso Deus. E Ele foi aquele que comeu com rico Zaqueu, Ele comeu com pobre publicano, Ele não fez acepção de pessoas. Meu pastor, eu vou assim, eu vou de terno, pode vir, eu vou de chinela, pode vir. Você é bem-vindo à casa do Pai. Vinde a mim todos vós. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. E de repente ele foi esbofeteado. E quando você está na contramão daquilo que todos estão dizendo, é um desafio muito grande. Mas diga assim para o seu irmão, diga: permaneça firme. Segundo princípio, para se posicionar, eu vou dizer, tem que ser um cabra macho. Aí com mulher eu digo o quê? Uma cabra fêmea? É isso? Pronto. Diga assim para o seu irmão, diga: tem que ser ousado. Diga: tem que segurar a vara, o cajado, a peteca. O que falou que a palavra do crente seja, se ensina ou não. Ou é quente ou é frio. Diga assim para o seu irmão: seja firme. Eu sei que o ser humano é mutável, mas quando você tem convicção, você não tutubia. Palavra bem comum nossa, né? Nunca mais eu tinha ouvido essa palavra, acabei falando. Isso é prova de que eu não sou tão novinho assim. Não oscila. E ele ali permaneceu. É isso. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz: mas fulano de tal é teimoso, viu? Mas no final você vê que o teimoso era você. É ou não é? Bem que minha esposa falou, bem que minha amiga falou, bem que meu amigo falou, bem que o pastor falou, bem que a ovelha falou. Você percebe que é o contrário. Micaías falou a verdade, mesmo assim eles decidiram subir. Resistência. Diga para o seu irmão: se não tiver resistência, não aguenta não.
Diga para o seu irmão: se não tiver, sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, está cheia, olha para o seu irmão. Vamos lá, amor, olhando para você. Se não tiver resistência, não aguenta. Diga para o seu irmão: não aguenta. Por isso que a Bíblia diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Em tudo aquilo que eu faço, quer comais, quer bebais, nós somos do Senhor. Resistência. Se eu dou uma palavra de lealdade, de amor, eu vou até o fim. Existem pessoas que eu sou tão leal a elas e tenho um amor tão grande, que aquilo que eu falei, eu vou até o fim, custe o que custar, porque eu acredito no que elas representam para mim. E elas sabem o que eu represento na vida delas. Os verdadeiros amigos não tem que estar conosco todo tempo conversando, mas na hora que você precisa, você sabe com quem você pode contar. Você pode não ver todo dia, você pode ver até de vez em quando, falar de vez em quando, mas você sabe que pode contar. Existem pessoas que fizeram parte da minha história e não deixaram de fazer, permanecem. Só que o nosso corre-corre e o novo ciclo que nós vivemos não nos deixa nos encontrarmos sempre. A gente não se fala sempre pelo fato de que corremos muito, mas eu nunca perdi o amor por elas, nem elas perderam o amor e o respeito por mim. Diga para o seu irmão, levanta o braço dele, diga: o Senhor é contigo. Diga: o Senhor é contigo. Amém? Você crê nisso? Então tenha resistência. Tem gente que qualquer coisinha: eu não quero mais, eu não vou mais. Que é isso, meu filho? Está feito Lorena e Sofia na infância. Pai, eu não vou tomar esse remédio, é ruim. Fazendo careta, bora, toma. Quem é pai e mãe aqui sabe. Toma. É azedo demais, pai, tome, que tem um efeito bom, minha filha. É ruim o sabor. Jesus, quando eu estava com a garganta, eu ia participar da gravação, tive que tomar uma injeção, mas me mandaram bocejar uma coisa maravilhosa para a garganta. Mas de repente eu dei 2 goladas sem querer, quando eu estava ali fazendo o exercício. LX Sanativo com bicarbonato de sódio. Imagina que mistura. E eu que delícia. Desde que é horrível, mas o efeito é bom. No começo dói, é ruim. Meu irmão está se formando em medicina e fui lá para casa e todo mundo com virose. Eu falei: vamos tomar injeção. Fui lá, comprei. Lucas, vem aqui aplicar. Tu pode vir, meu lindo? Posso. Chegou lá, aí Sofia: oi, pai, oi, pai. Eu digo: fica quietinha aqui, filha. Pai, te ama. Oi, pai, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Cadê, tio? Vai aplicar agora? Não, minha filha, já apliquei, já. Sério, tio, nem doeu, é? Diga assim pro seu irmão: às vezes é tanto escândalo, né? Aquele menino que quando vê o médico, que vê o palhaço, que vê a laúça, já vai chorando. E nem é aquilo tudo. Você muitas vezes está deixando o diabo criar fantasmas. Mas entenda uma coisa: você tem aquele que é o Pai dos pais, o Rei dos reis, o maior dos maiores. E quando Ele vem para cumprir um propósito na minha e na sua vida, Ele estabelece esse propósito, custe o que custar, e venha o que vier. Se você crê que é assim, diga aleluia. E quantas vezes nós agimos de uma maneira que somos esbofeteados por causa da verdade.
Mas isso é o Senhor gerando resistência. E para finalizar, Micaías ele disse: se não aconteceu o que eu falei, eu não sou profeta. Não era uma autoconfiança, mas era uma autoconvicção de quem Deus era nele e de quem ele era em Deus. Toca assim no peito e diga: eu sei quem eu sou. E por que está preocupado com o que estão falando? Diga: eu sei quem eu sou. Estão dizendo que eu quero aparecer, que eu quero fazer isso, mas é Deus que faz na sua vida, meu filho. Por quê? Porque você está frutificando, está prosperando, porque você é lindo, você é linda, aí você incomoda o inferno. Por quê? Porque você pode fazer determinada coisa e tal pessoa não pode. Então eu quero declarar para você: tenha autoconvicção de quem você é em Deus e de quem Deus é em você. Alguém vai chegar usado por Satanás: você não presta, você é isso, você não presta. Oh Jesus, pode orar por mim. Eu faço. E os meus filhos não reconhecem. Mulher, levanta a cabeça. Eu faço. E meu marido: o pastor, eu não estou aguentando mais essa situação, eu já perdi muito. Meu irmão, você tem a mente de Cristo. Deus é contigo por onde você for. Você é inteligente. Não só, pastor, que eu perdi. Às vezes você perde aqui, mas ganha lá na frente. Já se olhou muito no espelho hoje? Já? Quem já ficou aqui se paquerando no espelho? Ó, que homem bonito, que mulher bonita. Eita, que o cabelo tá bonito hoje. Deu um tapa no visual. Já ficou? Todos nós, fala. Sim ou não? Você não se olha no espelho, não? Pergunta assim para o seu irmão: se olhou bem no espelho hoje da sua alma? Se olhou? Então dá um sorriso largo para o seu irmão. Muita gente diz que período, às vezes, eleitoral é um período meio pesado. Está repreendido. É um período de liberdade no espírito. Amém? Nós vamos orar pelos candidatos, pelos governos que Deus vai estabelecer, e que seja feita a vontade do Senhor. Vamos fazer a nossa parte, vamos. Cada um tem o seu candidato? Tem. Mas o Senhor continuará reinando e sendo Deus sobre nós e em nós. Amém?